Oi, galera linda e maravilhosa do YouTube, tudo bem com vocês? Jessé Maia de Oliveira aqui outra vez. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui em nosso canal. Inscreva-se, obtenha atualizações de nossos vídeos, favorite, dê o joinha, bota aquele coraçãozinho maravilhoso, espalha para geral, badala o sininho para você ser notificado quanto a conteúdos atualizados. Faz aquele uhul, fera! Temos certeza que o nosso trabalho é ser-lhe-á de grande monta e nós estamos aqui no Pier Mauá para registrarmos a chamada LER, a Feira do Livro Carioca, que está em mais uma edição essa que foi interrompida nos últimos anos em função da pandemia da peste xing-ling e que agora está voltando com tudo e sem taprosa, ocupando 3 pavilhões aqui do Pier Mauá, os pavilhões 3, 4 e 5. Nós iremos palmilhar cada um desses lugares nesta verdadeira e fantástica viagem literária que nós estaremos fazendo aqui à medida em que a gente for abordando o pessoal. Vamos embora girar, galera? Girando, 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 girando! Uhul! Aqui estamos perante o óbvio ululante, onde tem um evento literário, não faltam livros e livros das mais diversas abordagens, das mais variadas naturezas. Tanto livro de crônicas, quanto livros de poesia, literatura infantil e também a literatura de cordel. E aqui está um apanhado de toda a produção que foi feita pelo nosso colega, que nós o entrevistamos em outras oportunidades, quando nós estivemos na ABLC, nosso amigo Zé Salvador, que ele está para mostrar aqui não apenas os cordéis dele, mas também ele vai fazer essa abordagem aqui a respeito da seleção de poemas intitulado O Tempo Não Reprisa a Vida. Zé Salvador, tudo bem? Tudo bem, bom dia a quem nos está ouvindo e vendo. E quando você se refere a esse livro que é O Tempo Não Reprisa a Vida, esse livro ele tem um cunho social. Por quê? Fiz 500 cópias, fiz 500 cópias e toda a renda arrecadada desse livro vai para o Abrigo Cristo Redentor ali em São Gonçalo. Então, como eu sou amigo do abrigo e tenho amizade com o diretor, nós fizemos essa proposta e pegamos um grupo de amigos do Casarão do Colobandê, onde eu tenho uma reunião com os amigos, e eles me ajudaram a fazer esse livro. Então nós estamos vendendo esse livro e esse livro, toda a arrecadação é para o Abrigo Cristo Redentor. E o material que tu tem de cordel não é nem 1/3 de 1/4 da metade de tudo o que você já produziu, né? Como a gente já falou anteriormente, em outros tempos. Verdade, eu trouxe uma amostra praticamente, porque eu tenho na faixa de 115, no total entre antologias e autorais, eu tenho na faixa de 125, mas meu mesmo dá 95. E eu trouxe um pouco aqui para poder prestigiar a feira e arrecadar um dinheirinho para a gente, porque o do livro é para o abrigo. Bom, e os próximos desafios, enquanto acadêmico da ABLC, estão sendo de uma elevada intensidade? Sim, porque nós estamos trabalhando em São Gonçalo em prol do cordel, e esse trabalho ele já é um trabalho antigo meu, de mais ou menos 5 anos, mas ele está chegando ao auge agora com o nosso concurso de cordel que eu estou promovendo em São Gonçalo, que chama-se Primeiro Concurso de Literatura de Cordel de São Gonçalo, e o nome do troféu do nosso grande amigo e presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, da qual eu faço parte, Gonçalo Ferreira da Silva. E eu estou trabalhando esse concurso junto à AGLAC, que é a Academia Gonçalense de Letras, a qual eu tomei posse agora um mês atrás, com a força do nosso presidente Décio Machado e do nosso fundador Otto Sampaio, professor Otto Sampaio. É interessante a gente falar o tema do concurso que tu está abrindo, que o tema é Curupira, Boitatá, Chupa-Cabra, ET de Varginha, sei lá, político honesto, mulher virgem, figuras do nosso folclore. Isso, eu procurei o tema folclore e botei de cunho nacional exatamente para poder haver uma amplitude de possibilidade de se criar esse cordel. E o cordel ele não está difícil porque ele pode ser feito em sextilha, pode ser feito em septilha e no mínimo 32 estrofes, no máximo 48.
Tá suave, então. Tá aqui um pouquinho do trabalho que está sendo desenvolvido aqui no evento por Zé Salvador, nosso primeiro entrevistado aqui. Muito obrigado. Muito obrigado e Deus abençoe a você pelo trabalho maravilhoso que o Gessé faz. Inclusive, eu já estou até me tornando um costumeiro freguês dele e eu agradeço muito a Deus por isso e agradeço a você, Gessé, pela força que você tem dado à literatura, porque você também é um cordelista. Ok, isso, fera. Nem tanto, mestre, nem tanto. Então, lembrando a galera que tá aparecendo na descrição do vídeo, bem como tá aparecendo no cardzinho aí em cima, as entrevistas que eu fiz aqui com o Zé Salvador para vocês conferirem. São 2 entrevistas bem animadas, uma delas com direito à participação de um outro acadêmico também da instituição, Marcilon da Silva. Muito obrigado. Muito obrigado e bom dia. Valeu! Gente, outra agradabilíssima surpresa a gente está encontrando aqui. Nós já conversamos quando estivemos, o livro dela são aqueles ali mais em tom de rosa que vocês estão vendo movendo adiante. Tem esse outro aqui, Poetizando, no Jardim dos Sonhos. Nós conversamos com ela lá no Planetário da Gávea e ela está aqui também para mostrar um pouquinho do trabalho que ela desenvolve. Vivi Mendonça, tudo bem? Alguma outra novidade a posteriori na seara literária? Bom dia. Na verdade, eu estou trazendo hoje aqui esses 3 livros, né, solos, que eu mesmo escrevi, que é Poetizando no Jardim dos Sonhos Ideais, volume 1, 2 e 3. E eu trouxe também 3 antologias, né, para poder vender aqui no Circuito Lê. Um que é a poesia brasileira, o outro é de mulheres reais, e um outro que é que toda palavra dita ou escrita seja amor. E aí eu estou trazendo esses livros aqui. Na terça-feira tive uma venda muito legal, trouxe 150 livros, vendi 66 em um dia só das minhas poesias. Aí eu estou muito feliz. Mas a minha pergunta, alguma outra pretensão futura dentro da literatura? Sim, eu tenho mais alguns livros que vou para publicar, 3 infantis que eu pretendo publicar, tenho mais um que é um romance. Está embrionário o projeto ou ele já está em, vamos dizer assim, nidação? Não, ele está embrionário ainda. O livro está pronto, só falta agora a verba para poder colocar ele em ação. Beleza, então. Vivi Mendonça, muito obrigado, meu anjo. Obrigada, eu que agradeço. Que Deus te abençoe. Valeu, a todos nós. Onde há literatura, há imagens fotográficas, imagens filmográficas, há toda e qualquer litografia que nos leva a profundas reflexões a respeito das coisas. Aqui nós temos relatos por foto de João Roberto Ripper, Alain Almeida, Marcos Costa, Eric Dias e Diego Cardoso, registrando todo o modus vivendi da população que reside nessa que é a maior comunidade da América Latina, que é a favela da Rocinha. Bem, onde tem literatura não pode faltar arte. Aqui é toda essa policromia com vários cubinhos aqui, vários quadradinhos em cima da imagem do Paulo Freire. Aqui, num estilo bem low poly, temos a nossa Frida Kahlo. Também no estilo low poly, Malala Yousafzai, um dos maiores nomes do heroísmo feminino dentre as mulheres islâmicas aqui. A história de vida dessa menina realmente dá um roteiro de cinema. Uau, olha o tigre! E aqui do lado mais um pouco de arte, usando até toquinhos de lápis de cor, olha só, que beleza! Olha que interessante! Colagem em cima, quem faz isso daqui é um artista fora de série. Provavelmente aqui nós temos tampinhas de garrafa de refrigerante, garrafa PET, aqui já formando figuras abstratas, algumas figuras dando aso e veso a rostos, aqui distintos. Isso aqui provavelmente foi feito com aquela chapinha de lata, tudo chapinha de latinha de cerveja, latinha de refrigerante aqui. E todo um retrato aqui em pisos e azulejos dessas figuras aqui. Esse papo meu tá qualquer coisa.
Um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria. Chame ladrão, acorda amor, que eu tive um pesadelo agora. Tá aqui todos esses personagens históricos e essas figuras aqui da história da nossa arte sendo representadas com uma maneira distinta, uma maneira assim, overall, de se fazer arte. E onde existe pintura, também existem as esculturas aqui, as esculturas reais, feitas em cima de argila e algumas outras coisas assim, feitas em impressora 3D. Deixa eu botar aqui pra frente. Leonardo Salinas eu entrevistei na Bienal de 2019, cara. Eu podia jurar que essa arte me era muito familiar, mas tá aqui o contato dele aqui para vocês que quiserem conhecer mais um pouco do que ele faz. Tá bom? Pausa o vídeo aí, você confere e se delicia com o material que ele tem disponível aqui na Feira Literária Carioca. Olha que gracinha, galera, esse trabalho aqui de robótica em cima desse robozinho aqui, que ele é feito... Olha só, isso aqui é pote de sorvete, aqui em cima é isopor. Isso daqui é aquele rolinho de papel alumínio, ele é todo envolto aqui nas garras dele por papel alumínio. Ele é todo pintadinho de prata. Isso aqui com certeza é um galão de óleo. E aqui a gente tem alguns restos assim de construção mecânica. Nós temos a braçadeira aqui e tem um controlador, o Arduino, o nome desse controlador, não é isso? Arduino, que ele vai fazendo o robozinho mexer. Ele controla inclusive o movimento aqui dos dedos dessa mão biônica e mais um bocado de carrinhos aqui feitos em cima de materiais reciclados. Em que consiste esse projeto? Posso invadir? Posso invadir? Pode invadir. Hugo Bulhões, em que consiste esse projeto? Esse projeto, até leitura de linguagem de programação está aparecendo ali na tela, é ensinado para garotada, não é isso? Isso aí. Nós fazemos esse tipo de trabalho para poder ensinar as crianças um pouco da tecnologia e principalmente voltada para a robótica. E aí aqui, como você disse, nós temos alguns projetos utilizando vários componentes reciclados para poder fazer a estrutura física e utilizamos alguns componentes eletrônicos para poder estar fazendo o funcionamento dar vida, né, a esse material que seria simplesmente descartado. E aí a gente consegue reaproveitar o que seria o lixo para fazer virar um luxo, né, e ensinar a programação dentro disso. Eu estava até mostrando ali aquele robozinho ali feito de material 100% reciclado aqui. Tem galão de óleo, tem tampa de sorvete. Olha só, o dispositivo aqui. Esse daqui é o Arduino Uno. Esse aqui é o Arduino Uno. O Arduino Uno ele está fazendo o controle dos motores. Aí cada pino desse vai mandar um sinal para cada um dos motores. Aqui tem um motorzinho que vai puxar a mandíbula do dinossauro. Aí aqui tem um servomotor, que é essa partezinha aqui do lado. Aqui tem outro, e tá tudo colado com cola quente. E aí aqui, corrigindo você, desculpa até, isso aqui parece um galão de óleo, mas na verdade é uma vasilha de sabonete líquido. Aqui nos braços foi feito com cano, aquele tubo, né, que fica o papel alumínio. Aqui é papelão simples, pote de sorvete, pote de manteiga, tampa de suco, e aqui na cauda dele é feito com garrafa PET. O controle dele é unicamente, por enquanto, é um controle com fio ou ele também pode ser acionado por controle remoto ou coisa que o vale? Legal, boa pergunta, boa pergunta. Bom, aqui por enquanto ele está com a programação dentro dele. Esse daqui, o intuito dele foi encantar as crianças de uma creche chamada Escola Popeye. Aí essa escola foi para encantar ele mostrando o mundo da robótica mais avançada. Inicialmente eles usam a robótica com Lego, que é o IDU. E aí eles conseguem fazer montagens mais simples e programações simples. E aí para mostrar o ponto que eles vão chegar, assim, o que eles conseguem criar de mais incrível, nós fizemos esse projeto para eles poderem se encantar. Esse daqui ele ainda não tem controlador sem fio nem Bluetooth, ele está automático fazendo esse movimento com os servos motores programado no via cabo de rede e via USB também, né? Esse daqui, a informação já está salva dentro dele. Então eu consigo ligar no power bank, consigo ligar numa tomada de carregador de celular, qualquer coisa que ele vai funcionar. Uma fonte de PC, né? Tô vendo ali. A fonte de PC está servindo para dar alimentação para a mão. A mão, ela tem os servos motores também, ó. Vou pedir para você dar uma filmadinha aqui atrás. E aí você consegue ver a mão, ela vai girando os motores, fazendo puxar um fiozinho que controla cada um dos dedos.
e aí a programação está dizendo que ele tem que girar os motores em 180 graus, depois voltar para o zero. E aí ela fica abaixando um dedo de cada vez. E a fonte de alimentação está servindo para dar energia, que esses motores eles são mais fortes do que o outro, ele precisa de mais energia. Mas se não fosse isso, ele poderia estar ligado sem precisar do USB. Por isso, os delays aqui presentes, né? É direita, frente, esquerda, atrás, aí. Legal, esse código ele está controlando esse carrinho daqui. Posso mostrar para você ele funcionando. Opa, olha o carrinho! Ele vai para frente por 2 segundos. Opa, a mecânica já tá. Bom, vai pra frente por 2 segundos e... Como é que é o resto? Vamos lá. A pilha já está ficando fraca, por isso que ele está assim um pouquinho mais devagar. Frente 2 segundos, esquerda. Aí depois ele vai para trás por 3 segundos. Antes ele empinava, mas agora tá dando só uma levantadinha. E aí ele fica repetindo esse comando até a bateria acabar, como tá acontecendo. É o carrinho do Rubinho Barrichello, do Felipe Massa, do Rodrigo, do Felipe Nasser. Isto é incrível. E aí esse daqui, ele poderia estar sendo controlado via Bluetooth. Só que eu tive um probleminha com o meu módulo Bluetooth, ainda não tive tempo de ver o que aconteceu. Ele está conectando, até se alguém souber, se alguém já tiver passado por isso, pode deixar nos comentários aí o módulo Bluetooth HC05, ele não está mandando o sinal pro Arduino, ele está conectando o celular e tudo, mas ele não está mandando o sinal. Ainda tenho que dar uma estudada para ver o que está acontecendo, se queimou mesmo, o que aconteceu. Bem, a impressora 3D, ela tá o quê? Ajudando o pessoal que está fazendo curso de ZBrush? Como é que é a parada? Exatamente. A impressora 3D, você consegue desenvolver vários projetos, você pode criar o seu próprio modelo usando ferramentas gratuitas como Blender, ZBrush. Cinema 4D, 3D Max, Modo, Rhinoceros, não faltam opções. Não faltam opções. Tem uma plataforma muito simples, que é gratuita, Maya. do Autodesk, que é do AutoCAD, na verdade, que é o Tinkercad. O Tinkercad, você consegue pegar figuras geométricas simples, é um cubo, um cilindro, uma esfera, e fazer adição e sobreposição de peças. E aí você desconta uma peça da outra e você consegue ter um objeto. Aqui nós temos alguns exemplos. Booleamento, basicamente uma operação booleana, que tem em qualquer programa 3D. Exatamente, exatamente. Vou botar ali na TV para você dar uma olhadinha. Vamos ver aqui. Pô, essa entrevista aqui tá rendendo, cara. Opa! Essa entrevista tem desdobramento à beça. Alguns centímetros depois... Enquanto a TV não inicializa, tu pode mostrar ali o modo. Você tentou mostrar um carrinho aqui, que esse carrinho é do Christian Fittipaldi, vem cá. Tu tá tentando me mostrar aqui esse carrinho, que eu não sei se é do Christian, do Emerson Fittipaldi ou do Ayrton Senna. De quem é esse projeto? Legal, esse carrinho ele era controlado via Bluetooth. Só que, como eu disse, o módulo Bluetooth deu problema, mas eu consigo mostrar para você ele funcionando, eu mandando os comandos do computador direto para ele, e aí ele vai executar o que eu estiver escrevendo aqui. Estamos apresentando o telecurso 2º grau, aula de Visual Basic, para vocês entenderem como é que é a linguagem da programação na veia. Tem aqui todos os movimentos aqui, cada qual com... Esse tempo é contado em segundos, Milissegundos. Só que esse programa aqui, na verdade, é o daquele primeiro carrinho que eu mostrei pra você. O programa desse carrinho aqui é um outro. Posso te mostrar, mas assim, o que eu quero te mostrar mesmo é mandando o comando pra ele e ele executando o comando. Você quer ver o código desse aqui? Deixa eu pegar pra você ver. Vamos lá. Fala do código, meu filho. Vamos lá, vou falar do código dele. O código dele controla... eu vou executar cada uma das linhas. Eu programei ele para quando eu mandar uma letra que corresponde a cada uma das... Achar e encontrar é difícil, falar e procurar é difícil. Nunca achei que eu fosse ter essa dificuldade, mas está na área de trabalho esse daqui. É o carrinho... Cadê? Carrinho de mão. Alô, edição! Carrinho de mão, pá, pá. Enquanto isso eu canto. Pá, 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 pá. Carrinho de mão, pá, pá. Vou cantar outra música. Vai, vai, vai que eu também vou. Esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou. Au! Pronto, enquanto tu procura eu canto. Tô cantando. Au, au, au. Pra não dar direito autoral. Uma eternidade depois... Vou ser bem simplista, né? O que o código dele vai fazer? Quando eu quiser que o carrinho vá para frente, eu pressiono a letra F e aí ele vai, na hora, executar o comando para ir para frente. Se eu apertar a letra T de trás, ele vai para trás. Direita, ele vira a rodinha para direita, ele vira a rodinha para esquerda. Vou mostrar aqui ele funcionando logo, que eu não consegui encontrar o código dele nesse computador, tá no outro. Mas ó, vamos ver aqui, deixa eu te mostrar. E aí, eu vou mandar aqui a letra, eu vou abrir primeiro o monitor serial. Pronto, conectou, abriu aqui, abriu o LED, abriu o outro LED aqui de baixo.
E, mediante as linhas de comando, você vai botar o carro aqui do Emerson Fittipaldi para poder funcionar, né? Vamos lá, para ir para frente, eu tenho que escrever a primeira letra da palavra frente. Isso fui eu que programei, não foi ele que veio pré-projetado, nem nada disso. Então aperto o F, e aí o F, quando eu apertar o Enter, filma ali a rodinha, ó, ele vai começar a girar e mostrar a direção que ele está virando. Agora, para ele poder girar para a esquerda, eu aperto a letra E. Aqui, quando eu der o Enter, a roda vai girar uma para frente e uma para trás, fazendo um movimento de rotação. Sim. Agora, se eu tiver para ir para trás, eu aperto a letra T, e aí ele vai virar para trás, acendendo as duas luzezinhas. Ele vai dar marcha ré, né? Ele dá marcha ré. Agora, ele também tem buzina, e aí aparece ali no display alguma coisa escrita. Se eu aperto a letra B, eu botei vários para ele ficar mais tempo repetindo o comando. Dá uma olhadinha ali no display, e pode botar a câmera ali também nele, que ele vai fazer o barulhinho. E aparece escrito bip. E aí, quando a gente faz um código de programação, é interessante a gente deixar um easter egg, que é como se fosse a assinatura do programador para o projeto que ele fez. É tipo uma coisa oculta, que as pessoas têm que procurar bem para poder encontrar. No caso, esse carrinho ele estava funcionando via Bluetooth, com um aplicativo de celular, e aí eu selecionei algumas teclas para fazer todo esse movimento. Só que outras teclas não aparecem, então não teria como você mandar, por exemplo, a letra H para ele, só se você conectasse em um outro programa. O meu nome é Hugo, e aí eu fiz uma programação que é um pouquinho boba, um pouquinho narcisista, que quando eu aperto o H maiúsculo, aqui na tela vai aparecer uma coisa interessante. Dá uma olhada. Vamos lá, Einstein. Vamos lá, Einstein. Vamos, Einstein. Quem me dera, ô pretensão. Bom, aí aqui o H maiúsculo, na telinha ali vai aparecer uma coisa um pouco narcisista. Oh, Jesus! É uma bobeira, mas só assim. Só quem conseguiria ver isso era quem conseguisse mandar a letra H para ele para poder executar esse comando. Putz, estou lascado. Para a gente poder encerrar, sua formação acadêmica é qual mesmo? Engenharia elétrica. Isso aqui pode-se dizer que é um estágio seu aqui que você está fazendo na instituição, né? Sim, pode-se dizer que sim. Mas, na verdade, os projetos foram elaborados por mim e para poder fazer para as crianças, né, de uma forma geral. Tá todo mundo doido? Oba! Tá todo mundo doido? Oba! Hugo Bulhões, muito obrigado, meu filho. Valeu, obrigado pela participação e obrigado por me receber aqui no canal. Valeu! Olha que agradável surpresa. Ele é o homem de 6 milhões, mais de 6 milhões de assinantes em seu canal, que é um dos primeiros no YouTube a comentar sobre cinema, Operação Cinema, e ele está muito bem acompanhado da sua querida esposa, não é isso? A Manu, sempre ali ajudando em seus trabalhos, divertindo a gente, entretendo e entrando nesse nicho de literatura infantil através das aventuras de Mike. Cá está comigo o Chacrinha Tim da cinematografia, o Rubens Evaldo Filho, New Generation, Gabriel Dearo, tudo bem? Tudo ótimo. A quantas anda lá o Operação Cinema? Bombando como sempre? Tá maior do que nunca, né? Estamos com esse canal desde 2015, então ele cresceu bastante. Tem uma galera aqui no evento que falava, assistia você quando era criança. Fora os canais paralelos que você tem, né? Sim, aí chega aqui os caras tudo de bigode. Falei, nossa, as crianças que começaram assistindo a gente já cresceu tudo. E continua assistindo, acho que é um bom sinal. Nossa, esse filme é muito ruim! O que tá acontecendo nesse filme? Sério, nada mais faz sentido aqui. Tem o quadro Não Assista Esse Filme, né? Cara, é o melhor que tu tem. Eu até apresentei lá nos comentários algumas sugestões pra você de filmes bizarros, produções da boca do lixo, alguns filmes de qualidade questionável, só pra tu conversar sobre, cara. Tu falou de Cinderela Baiana. Cinderela Baiana foi um dos seus melhores, rapaz. Ah, tem vários, né? Tem a Banana Assassina, tem... É uma coisa pior que a outra. Daqui a pouco só falta o microfone assassino. Ele tá aqui te atacando. Não é? Tipo isso. Essas maravilhas que vocês arrumam, hein? Manu, como é que é aturar esse sujeito? Olha, o dia inteiro piada, viu? O dia inteiro Pensa ele que é faz só no piada. canal? Não, é na vida real também. Tu tem um segundo canal paralelo, né? Tu com a Manu e tal. Mais algum outro projeto paralelo dentro da plataforma? Tem animação. Tem uma Operação Cinema, que é o de cinema, tem o Falar Idearo, que é o de cenas engraçadas e De humor. coisas do dia a dia, tem o Dearo e Manu, que é mais a nossa rotina, tem o desenho animado, As Aventuras de Mike, tem agora As Aventuras de Mike em espanhol. Perdi até o ar de falar o tanto de muito canal que eu tenho.
Meu Deus do céu. E tá aqui pra vocês, Aventura de Mike tá também na plataforma da Amazon disponível pra galera que queira curtir? Tem na Amazon, tem o e-book também, tem tudo. Faz rapidinho aqui uma abordagem sobre o livro ali. O livro conta a história do Mike, que é um garoto com 12 anos que prefere muito mais jogar seu videogame, comer seu salgadinho do que fazer atividades Mas físicas. ele apronta todos com sua família e seu amigo Nando. É uma capivara de estimação que essa família tem, é uma loucura. Aí começou a viagem total agora. Gabriel e Manu Dearo, muito obrigado pela solicitude com que vocês dois aqui nos atenderam. Muito obrigado. Obrigada. De nada, valeu. É a gente, valeu! Galera, olha aqui que beldades, tanto em termos de intelectualidade como em termos artísticos. Aqui nós temos sketchbooks, aqui nós temos livros diversos com uma temática infanto-juvenil, porém entrando nessa seara de aventura e tal, suspense e ação, e um pouco de história de terror aqui através dos almanaques no estilo mangá. Ananda do Vale, você é ilustradora e ao mesmo tempo compõe algumas histórias aqui dentro dessa temática? Então, na verdade eu sou editora da Universo Guará e eu faço o letreiramento dos quadrinhos, que são os balões, onomatopeias e o texto. Também você se aventura nessa parte de ilustração? Sim, mas aí é uma coisa menos profissional, assim, é mais pessoal e eu acabo não desenhando nos quadrinhos em si. Dá pra mostrar um pouquinho do que tem mais ou menos em cada material? Um exemplo aí, vamos lá. Esse aqui é o Almanac 1, é o primeiro da série, da temporada, e ele tem 4 histórias. A primeira é o Santo, que é sobre esse cara que combate seres sobrenaturais, fantasmas, demônios, no Brasil. O segundo é o Ecos, que é, como você pode ver, numa cidade distópica, um mundo onde as máquinas dominaram tudo e tudo foi destruído. A terceira é o Cidadão em Comum, que é um super-herói em São Paulo. Ele recebe esses superpoderes, ele não sabe de onde veio e ele não sabe o que fazer com eles. E a quarta é uma história independente, que a gente publica sempre no nosso almanac. E essa aqui é o segundo tempo, que é uma história sobre futebol, sobre esse tipo de futebol. Bem legal. Cara, eu tô vendo um pouquinho nessa história de futebol, o filme do Pelé, cara. Tá me lembrando um pouquinho do filme do Pelé. Não sei se tu assistiu, vai correr aí na tela, inclusive. O filme do Pelé, que o Chaves estava falando naquele episódio do cinema, os trombadinhos. Cara, tem bem a pegada aí dos trombadinhos, bem assim, Blaxploitation, né? Não conheço não. Mas teria sido melhor ele ver o Pelé. A ideia é copiar esse sistema do mangá, que as histórias são seriadas e elas vão começando, terminando, entrando, voltando num lugar, e aí você sempre tem alguma história nova pra ler. Beleza, então, continuando aqui, você tá com seus sketchbooks aqui à mostra, Priscila Galicchio, não é isso? Galicchio, isso, Priscila Galicchio, você tá aqui com os seus sketchbooks à mostra, entretanto, você tem um material aqui do qual você não dispõe, que é um livro autoral, né? Não, então, eu sou aluna da INCO, que é um curso da Guará de desenho, quadrinho, roteiro, e a gente produziu no final do curso do semestre passado um livro de quadrinhos chamado Emboscada. Ele é um compilado com vários quadrinhos diferentes, todos com o tema Emboscada. E eu participei desse projeto. O meu quadrinho ele tem 3 páginas e são vários quadrinhos de 3 páginas dentro desse tema, só que ele não ficou pronto a tempo para o evento, então ele não chegou aqui. Beleza, então, tá aqui um pouquinho do trabalho de Priscila Galicchio, Ananda do Vale, mostrando cada qual as suas aptidões artísticas dentro desse universo cada vez mais em alta. Muito obrigado, meu anjinho. Obrigada. Oi? Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado a você, bebê. Muito obrigada. Valeu! Galera, aqui está de desenhos com um pouco de realismo até a cartunagem, passando também pelas criações em quadrinhos. Tem até alguma pegada aqui meio KND, a Turma do Bairro. Quem vai falar sobre esse material aqui é justamente o nosso anfitrião, o autor, Diego Gomes. O vento não vai levar. Tudo bem?
Tudo bom. Meu nome é Diego Gomes, eu sou ilustrador, quadrinista, faço quadrinhos desde 2017, mais exatamente. E o meu estilo de desenho é um estilo cartoon, assim. Trabalhos autorais, né? Sempre autoral, sempre meu trabalho. Eu tanto escrevo, quanto ilustro, quanto faço capa, coloração digital, impressão, trabalho totalmente autoral e independente de quadrinho. E como foi que você se descobriu artista? Descobrir artista, eu acho que na verdade é a prática, assim. Eu não sei se eu me descobri artista, mas eu venho praticando ao longo dos anos e fazendo. Não tenho aquela infância de desenhar muito, mas assim, eu acho que na prática, na produtividade, você se engaja no... Você começa desde uma Turma da Mônica e vai até o desenho de uma águia realista, né? Uma águia high-tech, sei lá. No caso, o meu traço é muito mais cartoon mesmo, assim. Mas sim, obviamente tem influências da Turma da Mônica e tudo mais, mas muito mais da infância, de leitura. Agora, o meu traço, que é mais cartoon, é sempre de uma história mais própria, sem uma referência específica no tempo, assim. Tá aqui para vocês a nossa literatura aqui de histórias em quadrinhos e nossas ilustrações. Antes que o vento leve, a gente vai encerrar aqui a nossa colaboração que você fez com a gente. Diego Melo, muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado e aproveita o evento aí. Valeu! Aqui estamos com Educação para o Trânsito, Animais Quase Extintos e Cruzadinhas pela História do Descobrimento do Brasil. Tudo isso para instilar na garotada um pouquinho mais de criatividade, de cultura e de raciocínio. Tudo isso composto e ilustrado por Marcelo Magon. Tudo bem? Tudo bem, tudo legal. E é exatamente isso, a questão da cultura, levar a cultura e o conhecimento para as crianças. No caso aqui, né, dos quase extintos, né, são 10 animais em vias de extinção no Brasil, que eu fiz as historinhas com ele. Então aquele lance de colocar para a criança, proteger o meio ambiente, educativo, a mesma coisa. E o Guia do Trânsito para crianças e a Cruzadinha do Descobrimento é a mesma coisa, levar conhecimento para as crianças de maneira fácil e educativa, né? Simples. Com toda aquela brincadeira também de ligue os pontos, palavras cruzadas, jogo dos erros aqui, joguinho do labirinto. Poxa, quem é que nunca brincou disso, hein? Exatamente. Aí a criança vai brincando ali, né? Se divertindo e aprendendo sobre o descobrimento do Brasil, quem estava chegando nas caravelas, aquele negócio todo que ela vai aprender só no primeiro, segundo ano do primário, ela já aprende mais novinha sobre o descobrimento do Brasil, os fatos ali, e fica pintando tudo. A ideia é essa. Então, tá aqui um pouquinho de cidadania, história e muito colorido de Marcelo Magon. Muito obrigado. É isso aí. Valeu, gente. Abraço. Valeu! Gente, mais um pouquinho de exploitation, mais um pouquinho aqui para vocês de quadrinhos artesanais com uma abordagem bem dark, bem antimatéria, que quem vai falar sobre é Edson Gama. Tudo bem? Tudo bem, amigo. Olá, me chamo Edson Gama. Eu edito esses fanzines e essa HQ aqui, Aranha. Venho desde 2019 retornando para os fanzines e para as HQs e basicamente é isso. Quanto tempo na área? Bastante, desde os 12 no underground, com música, poesia, fanzine, só que eu dei uma parada, me ausentei, fiquei só com a música. Em 2019 eu retornei com a ilustração e com os roteiros. Música, ilustração, roteiros. Alguma música autoral você tem para dar uma canjinha aqui pra gente? Não, canjinha não, era guitarrista e baterista. Nem uma pandeirola tu trouxe, né? Ai, meu Deus. Então tá aqui para vocês esse artista completo, variando aqui em sua intelectualidade. Muito obrigado, meu filho. Obrigado você, meu amigo. Edson Gama, valeu! Galera, olha que surpresa agradável. Eu tinha me encontrado com ele lá na Flinity e vai ter uma penca aqui de link na descrição do vídeo, porque haja card de tanta gente com quem eu falei antes e que estou
voltando a falar, eu falei com ele no último evento literário antes da pandemia e ele está aqui para relançar alguns de seus trabalhos e também apresentar outros novos aqui com essa pegada bem mais artesanal dentro dos quadrinhos, que é o seu Jorge Antônio de Souza. Tudo bem? Boa tarde. Outra. Você está lançando a Fran, né? A Fran, que é uma menina que ela não tem uma perna, né? Isso, boa tarde. Bom, ela é uma personagem de RPG, do RPG As Crônicas do Mundo dos Sonhos, criado e mestrado pelo meu amigo Jadir Vale, lá de Petrópolis. A gente era vizinho lá, né, antes da chuva, né, mas tudo bem. Eu criei a história dela. Ela é uma mulher que vende quentinhas e é uma lutadora elemental. Ela manipula energia elétrica. E ela venceu um torneio de lutas, o Mestre dos Combates. Ela é uma Raiden da inclusão social, né? Um paralutador do Mortal Kombat. É por aí, mas assim, esse lance dela não ter a perna foi assim. Foi por causa de umas ideias que eu e o Jadir tivemos. Aí eu aproveitei as ideias que ele estava usando para um projeto dele. É surpresa esse projeto. E aí eu criei essa personagem, Franciane Tamantold. A Fran. Isso, ela mesma. Aí tá, beleza. Aí eu criei toda a história dela, que ela foi atropelada por um ônibus. Ficou sem a perna. Esse atropelamento tirou a perna esquerda dela? Tirou. Ela virou uma saci ao contrário, né? Olha, tu fala isso perto dela, tu apanha, hein? Fatality. Cassie Cage wins. Ela bate. Ela bate. Ela bate mesmo, ó. Flawless victory. Fatality. Ó como é que ela bate aqui. Tá dando pra reparar. Fora isso, algum outro projeto paralelo? Bom, projeto paralelo, nenhum por enquanto, né? Eu tenho aqui o Caolho, que está fazendo 25 anos esse ano. Vai fazer 25 anos este mês, cara. Tudo relançamento do que teve lá na outra feira que nós conversamos. Isso. E por sinal, do Combrácula tem essa inédita aqui, que é o Combrácula contra o Papai Noel. Olha só. Sim, é assim. Isso aqui é a versão definitiva de uma história que eu criei em 99. Tá aí, gente, um pouquinho dessa agradabilíssima surpresa aqui em termos de literatura para todos os gostos de Jorge Antônio de Souza e seus desenhos aqui, chamando a atenção pelo seu conteúdo bem exploitation. Muito obrigado. Assim, e detalhe, eu também estou aqui divulgando o RPG do meu amigo Jadir Vale, As Crônicas do Mundo dos Sonhos. Assim, as sessões é todo domingo, a partir das 6 da tarde, tá? Nesse canal da Twitch, Jadir Vale com 2 L's. Beleza, então. Valeu! Cara, a gente está aqui conversando, cara, detidamente durante esse momento inteiro aqui em off. Se a gente for começar a falar sobre desenhos animados e desenhos animados que se transformaram em histórias aqui no estilo mangá, tem esse aqui com um traço bem nipônico realmente, Poti e a Anda Azuto vai falar ao Sabor do Vento sobre cada uma dessas obras aqui. Valu Vasconcelos, tudo bem? Muito prazer, meus amigos, obrigado pela entrevista. Pô, satisfação mesmo. A satisfação é toda minha. Tu há anos trabalha com esse negócio de modelagem 3D, você realmente pegava o desenho. Hoje em dia o pessoal usa Krita, usa até um recurso que tem no cinema 4D, Sketch and Toon e tal, o Non-Realistic Animation, que ele transforma o 3D em cartunagem. Mas, cara, tu pegou realmente a coisa feita no acetato, na celulose e assim, tô com pouco dinheiro, vamos trabalhar com animação reduzida. Eu peguei, cara. Eu peguei na época que eu olhava muito o pessoal de fora, da Bélgica, da França fazia muita coisa também. Vamos agabezar, né? Agabezavam muito. Porque não tinha muito dinheiro, cara. Era assim, você fazer 24 desenhos e botar isso no acetato, pintar por trás e botar para fotografar, era muito caro. E o que você saía era, inclusive, na moviola mesmo. Você filmava
fotografava no filme. Então você reduzindo, botando 2 fotogramas para cada abertura de flash era muito mais barato. Então a gente acabava fazendo, em vez de 24 quadros por segundo, fazia 12 quadros por segundo. As animações que eram criadas na publicidade tinha bem essa vibe, né? Aqueles desenhos para falar de alguns produtos com aquela locução toda repleta de R's. Não, você lembra do Cotonete, que ele tomava banho, ele um senhor... Valbeci Ribas! Valbeci Ribas, lá de São Paulo, que fez depois do Grilo Falante também, o filme, fez primeiro da Sharp o comercial, depois fez o filme do Grilo Falante. Ah, ele também fez aquela baratinha, por favor, Rodox não! Exatamente, Rodox, muita coisa, e era muito melhor fazer com 12, porque a publicidade também não tinha tanto dinheiro quanto o cinema, tipo Hollywood, tipo Walt Disney, que fazia a Bela e a Fera, fazia Branca de Neve. Isso, Branca de Neve é o que usou, inclusive, esse recurso. A gente vê em alguns desenhos mais comerciais, aquele movimento um pouco mais duro, rotoscopia sendo feita, enquanto que na Branca de Neve a gente via a fluidez nos movimentos dos personagens. 24 quadros por segundo, né? Porque quando você bota o fotograma alinhado, o olho não percebe que são desenhos parados, né? Mas quanto mais desenho, mais fluida. Tanto que o jogo hoje em dia usa 60 quadros por segundo, que é mais ou menos o que se assemelha ao que o olho humano vê de verdade. Então, imagina isso naquela época, 24 para 60 frames. É muito mais batidinho. E 12 mais batido ainda. Mas Hanna-Barbera conseguiu fazer isso com uma maestria, né? De copiar desenhos, reutilizar cabeças, reutilizar corpos, pegar cenários diferentes, ou seja, fazer livrarias de movimentos. Muito inteligente, e a gente cresceu com isso, né? Cara, Hanna-Barbera é a nossa formação, e foi com essa formação que você concebeu cada um desses personagens aqui, compondo os Megasônicos, que são, na verdade, super-heróis interestelares, né? Ou mutantes, como queira. Sim, não, eu aprendi daquela época e meio que usei isso. No Megasonics eu consegui fazer o uso da computação gráfica 3D, que na minha época de Lightwave era pouco usual, mas aí o Toon Shade... Crystal Topaz também? Crystal Topaz antes do Lightwave, e aí pegava o Shade, né? Usava o Toon Shade e também fazia animação 2D para usar os dois mundos. Não ficar aquela coisa mais durinha, tipo o antigo Homem-Aranha que tinha feito todo em 3D, que era bem antigo, aí era meio truncado, teve um Homem de Ferro também naquela época. Aí para tirar essa coisa mais dura, foi misturado com o 2D tradicional também. Já o Andaluz e o Poti já foi 2D tradicional, já no estilo Hanna-Barbera, com 12 quadros por segundo. Repetição de cenários tinha também? Repetição de cenários também, para poder, inclusive, pegar cenários que são os mesmos, só que mudando algumas coisas, flipando, ou seja, transformando ele do que está aqui, virando ao avesso, botando outros iguais, fazendo recomposições. E aí você faz a magia do cinema, né? E trabalhando com, principalmente, a textualização. Se a gente for pegar essas histórias, a gente vê que elas têm um conteúdo literal bem mais intenso do que conteúdo de ação. Salvo algumas coisas que Hanna-Barbera fez, como, por exemplo, cara, vou puxar do fundaço do baú, Careta e Mutreta. Careta e Mutreta era o papaléguas de Hanna-Barbera. Não, você pega Carangues e Motocas, lembra do Carangues e Motocas também? Motocão, nossa. Você tinha o... Cara, que o Rodão que virava, era um adolescente que virava não era um Porsche, eu acho que era um Porsche mesmo. Ah, tá, Turbo Man, que aqui no Brasil era Turbotin em todos os outros lugares do mundo, aqui no Brasil ele virou Turbo Man é Ruby Spears. Não é Hanna-Barbera, é Ruby Spears. É Ruby Spears, né? Mas levava o mesmo tipo de linguagem e até a coisa do 12 quadros por segundo. Então, assim, é muita magia que a gente consegue fazer, às vezes, com um pouco menos de recurso, né? E foi isso que te instilou dentro da literatura e também das histórias em quadrinhos, né? Não, o quadrinho, na verdade, é uma paixão mais antiga ainda. Eu, com 11 anos de idade, eu já fui pro Senac, na época, estudar técnica de nanquim, técnica de quadrinização um pouco mais clássica, era a época de Moebius. Então, assim, a minha influência é muito europeia. E isso meio que ficou dentro de mim. E quando eu tive a possibilidade de fazer a minha própria editora, meu selo editorial, eu comecei a fazer baseado também nos meus desenhos animados, que é o Megasônicos, as Aventuras de Poti Andaluz, o Quest que está saindo agora, e tem mais o Toran que vem... Quest que não é Johnny Quest. Não é o Johnny Quest, mas poderia ser, que eu amo de paixão.
É algo que eu via na minha infância e, pô, até hoje, se tivesse continuado, eu veria com todo amor, cara. Cara, o evento vai acabar, a gente não vai parar de conversar aqui. Tá aqui o Megasônicos, tá aqui Poti e Andaluz, essa é mais bem manganizada, bem cartoon mangá. Valu Vasconcelos, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Valeu, Carlinhos Brown. E aqui, gente, os quadrinhos não param. E toda essa rara manifestação artística que nós vemos em cada um deles, e detalhe, produtos nacionais, corroborando que realmente o Brasil sabe fazer quadrinho, o Brasil sabe fazer desenho animado. Haja vista a entrevista que eu fiz com o nosso colega que está atrás de tu, nosso amigo Carlinhos Brown ali, né? E a gente vai falar com Marcos Porto, ou Marcos Leopoldino, como queiram. É o seu nome artístico, não é? Isso mesmo. E aí, gente, beleza? Meu nome é Marcos Leopoldino, eu sou um dos criadores da Risco Editora. A gente está aqui na Ler, mostrando um pouco do nosso trabalho. Não tem todas as coisas aqui, já começou a esgotar um pouco dos quadrinhos, mas tem bastante coisa ainda. Algumas graphic novels, one shot, né? De terror, de ficção científica, comédia romântica, suspense, diferentes gêneros para diferentes gostos. E todas elas, algumas aqui com estilo mangá ou outras mesmo com esse estilo bem dark, bem exploitation, essa coisa assim? A maioria dos nossos artistas, eu e o Gabriel, que é o Gabriel Calfa, que é o meu sócio, nós somos roteiristas. Entrevistei o Gabriel Calfa na Bienal. Ah, sim, sim. A gente escreve e convida diferentes artistas para trabalhar com a gente. São diferentes estilos de desenho aqui, desde o mais influenciado por mangá japonês ou o quadrinho europeu, ou então o quadrinho americano. Ah, sim. Tá aqui, gente, um pouquinho do trabalho de Marcos Leopoldino aqui em companhia com o Gabriel Calfa. Olha só, para vocês se deliciarem, para vocês conhecerem. Muito obrigado por sua participação, filhote. Valeu, gente, até mais. Valeu! Galera, aqui está a realização de um sonho. A Floresta de Muriel, totalmente decantada em um ambiente céltico, no qual a personagem central, ela é uma panoramixa, ela é uma druida da aldeia. As ilustrações são de Fábio Nunes e quem escreveu foi Roberta... Qual quê? Pauletis. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Roberta Pauletis, ela tá aqui comigo, bem a lá Sheila de Caverna do Dragão. Tudo bem? Tudo bem. Esse livro realmente é a realização de um sonho, como ele falou, porque todo esse ambiente celta é um sonho para mim, né? Vem de muitas vidas atrás. Então, esse livro, apesar de ser um livro infantil, é um livro que tem muitos ensinamentos muito atuais. E você pesquisou, inclusive, todo aquele ensino que faziam os druidas que eles tinham realmente o poderio ali dentre os celtas? Sim, a magia, ela permeia todo esse livro, né? Muriel, ela sabia ler as estrelas. Ela apresentava as crianças, os recém-nascidos aos deuses da floresta. Ela era uma mãe de não, uma astróloga, né? É quase isso. Ela era uma curandeira, ela era xamã, ela era druida da aldeia. Ela tá colhendo até alguns visgos para poder fazer o suco poderoso, o suco gami dela. O suco gami, exatamente. Então ela tinha muito poder, vamos dizer assim, né, com os deuses. Os deuses, a floresta escutava o que ela dizia, os animais escutavam o que ela dizia, ela falava com os animais. Aqui a gente tem um Asterix um pouquinho mais sério, né? Aqui é o chefe da aldeia. Ele tinha muito respeito por ela, né? Porque ela era uma figura anciã da aldeia. Então ele tinha muito respeito pelo que ela dizia. Quando ela disse que era para o povo todo ir embora para as montanhas e ela ficar para resolver a questão da invasão dos romanos, ele acatou a decisão dela. Aqui, gente, toda a referência que a gente tem, estou até fazendo algumas referências aqui a Asterix, porque Asterix, a gente estava até conversando aqui em off, eles colocam os gauleses como um povo indestrutível, principalmente quando eles tomam aquele suco mágico que só quem sabe a receita, aquela receita mágica, né, de poção, que só quem sabe a receita é o Panoramix.
Exatamente, porque eles tinham toda a magia envolvida, né? O conhecimento das ervas, que hoje em dia se perdeu muito, ainda existe alguma coisa, mas ainda se perdeu. Essa conexão com a natureza, que é muito importante e que a gente vem resgatando aos poucos. Então existe toda essa magia celta. E é no livro. Todo colorido celta, olha, cara, esse diamante emitindo arco-íris, esse prisma aqui sendo emitido pela luz. Ela tinha esse cristal na janela dela e quando a luz do sol batia na parte da manhã, fazia esse prisma de luzes coloridas e era nessa hora que ela tinha visões do presente, do passado e do futuro. Tá aí, então, a nossa mãe de Ná Celta, aqui, a Muriel, escrita por... toda hora esqueci o nome. Roberta Pauletis, a nossa querida Sheila aqui nos brindando com essa literatura que realmente ela cria impressão sobre si só. Muito obrigado. Muito obrigada pela atenção. Eu fico muito feliz de poder falar sobre a minha obra. O ilustrador é o Fábio Nunes, maravilhoso. Ele fez toda uma pesquisa espetacular sobre o tema também para poder ilustrar esse livro. Então eu agradeço também muito a ele. Agradeço a editora Guardião também. Valeu! Tchau. Cara, esse camarada aqui, desde quando eu cheguei aqui no evento, que ele está pintando, que ele está desenhando e em fração de instantes ele consegue apresentar aqui um resultado utilizando, olha só, orgânico, 100% orgânico, utilizando aqui apenas as tintas. Olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Tirurilo ali, tirurilo lá e que gol, olha só. O cangaceiro da Darth Vader, cara, essa frita sofrida, a frita sofrida tá mara. E aqui, sempre personagens explorando a beldade da mulher negra, um Black Kamen Rider aqui, negão, até o Popão entrando pra Liga da Justiça. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho, meu filho. Anderson Alvaz, tudo bem? Tudo bem, eu sou Anderson Alvaz, eu sou ilustrador, designer e agitador cultural aí também, tenho um trabalho também com folclore brasileiro. Então, o meu trabalho sempre é focado em pensar como eu gostaria de ver os personagens, de olhar para os personagens e tentar reimaginar o universo dele, como se fosse eu que recebesse esse briefing, se fosse eu que recebesse esse briefing desse personagem, como é que eu criaria, como é que eu repensaria esse universo. Então, eu gosto muito de brincar e misturar as possibilidades para dar aí mais visibilidade ainda a uma coisa que eu gostaria de ver, que eu gostaria de estar ali, eu criança, ou eu mais jovem, ou eu hoje gostaria de estar vendo na TV, no cinema, nos quadrinhos. Então é uma coisa que eu gosto sempre de pensar no meu lugar de estar consumindo aquilo também, o que eu gostaria mais de consumir. Apenas artes ou você também está nesse universo HQ, você contextualiza arte com prosa ou poesia? Eu também faço quadrinhos, então eu participo de vez em quando em artes e trabalhos de outros colegas também que me chamam para fazer uma página ou outra, mas ainda eu não tenho uma base tão sólida em quadrinhos assim. Eu fiz uma vez um diário ilustrado que trabalhava várias tirinhas, histórias do cotidiano, da minha vida. Então, vira e mexe, eu estou ali fazendo também tirinhas relacionadas a charges políticas, a questões políticas também. Então, a minha relação com isso, ela é bastante diversa, né? Eu trabalho com várias formas diferentes de criação de conteúdo também, por várias plataformas. Então, eu estou sempre fuçando e tentando me encaixar em algum espaço. Então, eu tenho muitas coisas assim, para além da ilustração que eu venho mostrar aqui hoje, nas minhas redes sociais a coisa vai para muito mais longe. Cara, eu fiquei um tempão aqui focado no Pokémon caprichoso e garantido, cara. Cara, tá demais, cara. Tá muito sublime realmente o trabalho que tu tá entregando em termos de imaginatividade. Obrigado. Essa coisa do Pokémon garantido e caprichoso, né? Eu fui fazer meio que pensando nesses Pokémons lendários, né? Quando lança a capa do jogo, aí ele vai lá, tem aquele destaque. Garantido e caprichoso caberia perfeitamente nesse destaque. E aí eu vou ali brincar com eles também, como vários outros ilustradores também fazem essa Pokédex, pensando no Brasil. Então eu fui ali também fazer essa brincadeira que
automaticamente já cria uma coisa interessante, né? Você só colocar o próprio personagem ali, que é bastante conhecido pelo Brasil, e já encaixa tão perfeitamente com os próprios personagens do Pokémon que você não precisa mais fazer muita coisa. Então eu achei bem legal brincar com essa ideia. Tu plasmificou aqui o Super Choque, estilo mangá, cara, interagindo com o Pikachu. Pois é, aqui a ideia foi fazer meio que... eu tô ainda trabalhando como se fossem os grandes personagens aí do universo do mangá, né? Dragon Ball, Naruto, o Demon Slayer, e brincar ali com Pokémon também, pensando mais uma vez. E se eu tivesse criado... Black Culture, né? Black Culture, né? Exato. É pensar o meu lado dentro daquele consumo daquele tipo de material ali que tá todo mundo consumindo, todo mundo gosta muito, então eu uso isso meio como uma ferramenta para dizer um pouco das minhas ideias também, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí para onde que vai meu trabalho, tá sempre brincando e alfinetando a galera nesse sentido. Anderson Alvaz, meu filho, muito obrigado por sua participação. Valeu, um prazer estar aqui. Então, se vocês quiserem me encontrar aí pelas redes sociais, é só buscar AWVAS, Alvaz, que você me encontra em todas as redes. E dá ali para seguir todos os meus trabalhos também, conhecer muito mais. Valeu, muito obrigado. Valeu! Aqui, gente, mais um personagem aqui para encantar a garotada, como também nós temos aqui alguns bravos heróis aqui que foram criados em cima desse universo dos HQs, alguma coisa com uma pegada mais mangá, e também um personagem aqui que incentiva a garotada a andar no bom caminho, né? Tem até o bichinho aqui, que é o mascotinho da garotada, que o pessoal não tá parando aqui, deixando de levar, o Gato Burger. Inclusive, ele é tanto autor como também é ilustrador dos projetos que ele desenvolve. Antônio Júnior, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia aí, galera? Tudo bom? Ô, tio Patinhas, fala um pouquinho. Fala um pouquinho sobre os seus projetos, por favor. Olha, nós estamos na Lê 2022 aqui no Pier Mauá. E a gente está com um material aqui muito legal, conforme foi apresentado, ó. Tem a turma do Gato Burger, que é esse personagem fantástico que eu falo sobre educação alimentar. Eu fui professor do estado há 10 anos, aí eu fiquei com a mania de passar conhecimento em todos os meus trabalhos. Esse trabalho aqui é um mangá, e eu falo sobre a Segunda Guerra Mundial, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, muito legal. Tem a tomada de Monte Castelo aí também? Opa, tem Monte Castelo, Montese, Fornovo. O Brasil fez bonito na Itália e essa história ficou esquecida, então a gente tem que relembrar. Então são desenhos meus também, e a parte de roteiro também é minha. E nós temos aqui, por último, Yellow Woodpecker, é uma versão minha do Sítio do Pica-Pau Amarelo Terror. É tipo Volta dos Mortos-Vivos no Sítio do Pica-Pau, né? Exatamente. Walking Dead no Sítio do Pica-Pau Amarelo aqui no Brasil, ó. Então esse é o primeiro fascículo, a primeira edição. É muito legal porque o Brasil em 2062 se passa no futuro. Pós-apocalíptico, né? Isso, é mais ou menos isso. E aí o que acontece? Um governo autoritário assume o Brasil e começa a confiscar terras na região da Amazônia. E aí surge um grupo para defender. Qual o nome desse grupo? Yellow Woodpecker. E aí tem Professor Bento, uma alusão à Dona Benta, Doutora Anastasia, é uma alusão, claro, à tia Anastácia. Então todos esses personagens são mudados dentro desse contexto novo. Cara, até um soldado tem aqui, né? Tu colocou um soldado na capa. Cara, que apreço pelos militares. Não, nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui eu tenho um apreço para esses militares aqui que foram lutar. Mas nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui são militares fascistas, autoritários, entendeu? Integralistas, né? Isso também, tem esse viés também. Inclusive eu fiz uma alusão aqui à bandeira. Essa bandeira aqui é a bandeira dos confederados lá dos Estados Unidos, né? Só que eu fiz verde e amarela, exatamente para representar esse racismo, fascismo desse momento aqui dessa história. Entendeu? Tem uma Ku Klux Klan, aí eu não sei, é difícil de falar. Tem uma KKK, Ku Klux Klan aí envolvida também nesse terrorismo que estão querendo colocar em cima da garotada. Isso, exatamente. Aí eu dou um alinhavado aí falando sobre meio ambiente. Falo da preservação ambiental, da Amazônia e tudo nesse bolo aí, nesse Yellow Woodpecker. Aqui está o balaio de gato
desse camarada aqui que está falando tanto para crianças como também para adultos e trazendo um pouquinho de história, trazendo a cobra fumante aqui, os Smoke Snakes. Antônio Júnior, muito obrigado. Valeu, muito obrigado pela entrevista aí, show de bola. Curtem o canal, assinem, segue nosso amigo aí. Valeu, muito obrigado aí. É a gente, valeu! Aqui nós temos um anti-herói, um Macunaíma, aqui em quarentena, ele aos 5 anos de idade, e aqui os 70 mandamentos de um proletariado. Para falar sobre tudo isso, Guilherme Infante, meu filho, tudo bem? Tudo ótimo, tudo maravilhoso, desse evento maravilhoso, lá dessas pessoas maravilhosas, como que não poderia estar ótimo? Fantástico, tchê! Pô, eu sou de Minas, o sotaque pareceu de gaúcho? É, pelo menos um pouquinho, sim. Agora que tu tá mostrando que é mineiro, que é amante do pão de queijo com leite, vai. Então ficou meio cosmopolita, mas eu sou de Minas Gerais. Então, fala sobre cada um deles aqui. Fala sobre o Macunaíma que você criou, fala se você tá sendo um novo Marx, um novo Hegel, como é que é? Não, o Capirotinho é um personagem que eu uso pra dar voz a uma série de questionamentos, uma série de reflexões, uma série de inflexões, que eu geralmente tento dar um teor mais filosófico, mais provocativo, mais político, mais ácido, mais satírico. Mas ele também serve pra fazer piada, também serve pra fazer crônicas do nosso dia a dia. Também serve também para alfinetar uma ou outra situação cotidiana que às vezes a gente passa como normal, mas não é tão normal assim, apesar de a gente tratá-la dessa forma. Para ser um neossocrático também, né? Porque ele confronta os outros e no final ele se sente confrontado em toda a sua dialética. Você deu uma série de referências aí de pessoas que são para mim como deuses, então assim, eu estou muito longe deles, não tenho nem pretensão, nem ego suficiente para aguentar um tranco disso aí, mas eu tento diariamente, cotidianamente, fazer umas provocaçõezinhas assim. Você está provocando também o proletariado, sei lá, a direita malvadona, fala aí. Esse livro aí, a minha ideia é, através também de algumas brincadeiras, mostrar que às vezes a gente está num círculo meio vicioso e meio retroalimentado por nós mesmos, que nos coloca numa situação de enclausura dentro de empresas. E talvez se a gente pensasse um pouco fora da caixinha, talvez a gente conseguisse se desvencilhar de algumas amarras que são culturalmente muito bem dadas em nós. Então, tá aqui para vocês um pouquinho do Manifesto Proletário, o Capirotinho e suas histórias. Vai ter uma saga do Capirotinho, você pretende criar uma série de aventuras e desventuras desse singularíssimo personagem? Como todo personagem de tirinhas, eu tento não colocar ele em histórias muito grandes, em roteiros com início, meio e fim. A minha ideia é que a história pare, ou a tirinha pare, no ponto de dúvida, no ponto de que não há uma resposta para aquilo. Ponto de inflexão. Exato, para que a resposta venha do próprio leitor. Tá certo, então. Muito obrigado, Guilherme Infante. Valeu. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado. Já é. Aqui, para vocês. O que escreveu para crianças e também para adultos esta menininha aqui, Maíra Gomes, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer enorme falar com você. O prazer é meu. Quem é essa menininha aqui? Fala comigo. Essa menininha é qualquer menininha nascida na década de 80 e 90. Infância é um livro que fala sobre essa infância sem os eletrônicos. Então, de muita brincadeira na rua, de pular corda. E fala muito sobre saudades, né? Sobre pequenos momentos da infância que a gente só valoriza quando cresce. Construtividade orgânica também, porque hoje em dia é tudo muito virtualizado. As crianças hoje em dia estão perdendo a verdadeira essência da infância. Aqui a gente tem uma menininha que bate piquetá, brinca de pique-esconde, pula corda, brinca no balanço. Exatamente isso. É essa infância que eu trago para as crianças dessa geração, inclusive em alguns trabalhos que eu faço em escolas eu apresento essas brincadeiras, e o livro é todo em poesia, então ele é adequado para todas as faixas etárias, inclusive para pré-leitores, né, para já começar a ter contato com o livro. A poesia ela possibilita esse ritmo na leitura muito similar à música, então as crianças ficam logo encantadas, e também pelo livro ser muito colorido, né? As ilustrações, o livro é todo colorido por dentro. Aqui, por exemplo, eu falo da saudade dos cuidados dos pais, porque depois que a gente cresce, a gente é obrigada a... Poesia livre, né? Exatamente.
Poxa, e como nossos pais cuidavam da gente estava dodói e tal, era um desespero quando a criança ficava dodói. Exatamente. Então hoje, quando a gente cresce, a gente é obrigado a se cuidar sozinho e cuidar dos outros. Então essa é uma das saudades que eu tenho. Esse livro especificamente, ele vem com esse livreto de atividades aqui, que é para as crianças colorirem, e ele é inspirado livremente no Manacão de Férias da Turma da Mônica, que era uma coisa que eu amava quando criança. E eu vou apresentando essas brincadeiras, como pular corda, amarelinha, tem um jogo dos 7 erros, tem quase um Onde Está o Wally, né, que fez muito sucesso na minha época de infância. Poxa, Onde Está o Wally, cara? Adorava, cara, adorava. Exatamente. E aqui atrás eu tenho um espaço para a criança falar qual será a grande saudade dela dessa época de infância, né? Qual vai ser a maior saudade das brincadeiras, dos amigos, o tempo que é tão maior pra gente brincar e se divertir do que quando cresce, né? Sobretudo os que nasceram antes de 1986, que podem se considerar jovens. Tá aqui esta menina, hoje jovem, aqui falando sobre essa literatura. E mais, quem é essa menina aqui, dona do tempo? A Menina e o Tempo é um livro sobre a passagem do tempo sob a ótica infantil. Então eu sou a menina e eu sou a mãe da menina também, que eu tenho um filho, e as angústias de ambas são as minhas angústias também. Então essa menina tá chateada porque ela acha que o tempo dela não é amigo dela, que o tempo não passa do jeito que ela gostaria. Quando ela quer brincar, o tempo passa rápido demais. Quando ela quer estar com os pais estão trabalhando, o tempo demora para passar. Então ele é todo ilustrado em aquarela pela Sabrina Mascarenhas, que é uma artista incrível. E ele fala sobre isso, né? Sobre o tempo de qualidade, como a gente deve aproveitar o pouco tempo que nós temos de organização, de rotina, enfim. Essas moças aí, elas intercambiavam as suas angústias e frustrações, suas alegrias e tudo mais? Porque como crianças nós queremos e não podemos, porque não entendemos como funciona o tempo, a rotina e o cotidiano. O tempo não para, já dizia o poeta. É verdade. Já como mãe, a angústia é ter que deixar os filhos para trás para sair para trabalhar, para estudar, enfim. Então eu compartilho com ambas as personagens essas duas angústias. A angústia de deixar o filho para poder trabalhar e a angústia de ser a filha que fica em casa quando os pais saem para trabalhar, né? Tá ok. Tá aqui a Menina e o Tempo, tá aqui a infância que hoje em dia tá perdida, porque hoje em dia a criança muitas e muitas vezes vai tá acabando por se transformar num futuro adulto transviado. E tá aí, infância, Menina e o Tempo, Maíra Góes. Maíra Góes é uma dubladora, porque eu fiquei na minha cabeça com uma dubladora famosa, Maíra Góes. Como era mesmo o nome dele? Pô, você não conhece ele agora? Já esqueceu do Érico? Ué? Mas tudo bem, eu também tenho uma parada em mim que me faz esquecer tudo, geral Por que será também. que você é assim? Pô, eu sei, o meu é de família. Maíra Gomes, muito obrigado. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham interesse em conhecer meu trabalho. @MaíraGomes_oficial no Instagram, e lá vocês têm todos os links para encontrar, inclusive o meu trabalho para adultos, que está disponível gratuitamente na internet, contos crônicos e poesias ruins. Ihu! Valeu! Aqui está toda uma preocupação com a ecologia, um trabalho com uma temática infantil, porém abordando esse tipo de conteúdo para gente muito grande aprender a respeitar a praia, até porque ou se cuida da praia, ou joga o lixo que está na praia fora, ou se joga a praia no lixo, né? A verdade toda é essa, tem que ser dita. Tá aqui a sereia Saori, que é a sereia de Copacabana. Ela veio do Japão para se preocupar com uma praia mais limpa e justamente ela foi parar aonde? Copacabana, princesinha do mar. Eu não sei se esses dias tu ficou sabendo, mas poxa, depois de uma chuvarada do caramba, Copacabana deu trabalho aqui para Saori, não foi? Fala, Silvia Castro, sobre esse trabalho. Pois é, verdade. A gente tem essa preocupação com o meio ambiente e a nossa preocupação é educativa. Eu sou professora, então eu criei essa história para estar falando com eles de um modo lúdico sobre a importância da gente saber o que fazer com o nosso lixo. Então a gente não pode achar que usou e acabou. Não, o lixo ele tem um caminho. E aí
A praia de Copacabana, que é uma praia tão bonita, precisa muito da nossa vontade de mantê-la limpa. E por isso eu criei essa história, que ele está brincando aqui com a Saori, e é verdade, tá vendo? O encanto dessa sereia é cantar para atrair o lixo. E assim ela faz, depois ela recolhe. Chama com Lourbe para ajudar. Isso aí, faz a reciclagem do lixo, junto com um ambientalista que ela conquista. Aparece o sorriso dá um beijo na Saori. E aí, eles dois vão conversando com as pessoas, fazendo uma campanha, que é o que eu estou fazendo aqui, para que a gente se preocupe, para que a gente pense no nosso mar, nas nossas praias, porque tudo que a gente faz para a natureza, ela volta para a gente. Então, se a gente fizer bem para a natureza, a gente vai ter esse bem de volta. E se a gente não fizer também? Então, essa é a história da sereia de Copacabana, que vai viver feliz para sempre na medida em que ela puder fazer bem à natureza e também convencer as pessoas da necessidade de olhar para o nosso mar, não só para o mar, para os rios, para as águas, para o nosso lixo. À medida em que ela tiver vários cavaleiros do Zodíaco fazendo as suas batalhas e protegendo-a de todo o mal, principalmente esse mal graçado da poluição, é tudo resinado, tu falou comigo em off que é tudo, parece massinha de modelar, mas é tudo resinado e photoshopado por consequência, né? O ilustrador, né, o Rogério, ele fez o Rogério Saldi, ele é um grande artista, então o que ele fez? Ele projetou os desenhos e depois ele jogou num programa de computador, que eu não vou saber dizer o nome, e aí transformou como se fosse uma massinha, justamente para também trazer o lúdico para as crianças, né? Para elas se sentirem mais atraídas ainda através da imagem, porque o texto, vocês sabem, né? É o texto escrito e a imagem também é um texto. Então a criança olha e se sente atraída e começa também a refletir sobre a necessidade de cuidar da natureza também a partir do que ela está vendo. Essas imagens criadas pelo Rogério Saldi são tão lindas, né? Muito delicado mesmo. Tá aí a sereia de Copacabana, a Conlurbe, a Saori e os Cavaleiros do Zodíaco, Seiya, Shiryu, limpando a praia de Copacabana. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade, viu, de estar falando de um assunto tão importante. Muito obrigada. Valeu! Aqui nós temos Lágrimas de Sangue e outros contos que quem escreveu foi Lucas Barreto Teixeira. E você me explica direitinho, porque você disse para mim aqui em off que esse cidadão não era universal, né? Porque ele ainda está sendo oprimido pelo capeta. Fala aí. Meu nome é Jorge da Silva, conhecido como Kid Bengala. Eu sou a Universal. Não, então, na verdade, esse livro reúne 11 contos que eu escrevi. E o Lágrimas de Sangue, que é o principal, ele fala sobre presos que foram abandonados numa prisão onírica. É um espaço um pouco surrealista e esses personagens eles vão frequentando várias situações e como eles foram abandonados pelo sistema, por tudo, eles passam por um processo de reificação. Eles vão virando coisas, basicamente. Eles perdem identidade, eles perdem os nomes e aí eles começam a se referir, e essa foi a brincadeira da igreja, eles se referem por nomes quase de animais. Então, por exemplo, tem um personagem que é o Diabo Negro, ele recebe essa alcunha por certas atitudes que ele tem ao longo da narrativa. Mas esse é só um dos 11 contos que eu reuni aqui. Todos eles falam sobre a loucura. Então é por isso que tem esse espaço entre a ficção e a realidade. Então, tá aqui, gente, um pouco de realismo fantástico, mais algumas outras coisas, abordando um cara que ele ainda não conheceu a Deus e Amor, não conheceu a Universal, nem a Igreja da Graça, nem a Renascer. Porque eu vejo ainda o mistério de Deus, e já vai dizendo, tem rolo ainda, tem glória ainda, tem adoração, tem vaso, tem azeite aí, ó! Lágrimas de Sangue, Lucas Barreto Teixeira, muito obrigado. Obrigado, cara. Valeu, gente. Se vocês quiserem me conhecer também, é só me procurar aqui na internet, no Instagram, no Twitter. Obrigadão. Valeu. Valeu. Olha só, gente, tem histórias aqui que se intercontextualizam e eu podia jurar que eu vi essa tirinha aqui antes, em algum outro lugar. Quem vai falar sobre é essa ilustradora, essa versadora aqui das tirinhas, Rose Araújo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Contextualiza aqui um pouco os personagens. Eu até falei que eu tinha visto essa coisinha aqui antes, é porque você um dia publicou as suas tirinhas aqui num jornal de grande circulação aqui do Rio, a saber, o jornal Extra, não é? Isso, essa tirinha eu comecei publicando no jornal Extra. Os personagens, eles não têm boca
olhos e nariz, porque eles só ficam completos na cabeça do leitor, que vai imaginar como eles são. E hoje em dia, olhando para trás, eu observo que o fato deles serem diferentes está muito atual, porque as pessoas estão muito intolerantes. Afisionômicos. Então é uma forma da gente aprender a olhar com mais amorosidade para o diferente, né? Que são esses personagens. Você falou aqui dos amigos da Liz também, a Liz que, assim, ela é meio fu, meio fá, né? Ela, ora se sociabiliza, ora não. Porém, a Ovelha Negra, essa daqui é uma convicta antissocial, né? A Ovelha Negra é aquela que difere de todos os outros personagens. Ela tem uma opinião própria, ela não vai com a cabeça dos outros. E sobre qualquer assunto, ela é capaz de ter a própria opinião, né? E sempre com uma ironia bem grande. Diferente dos Amigos da Liz, que os Amigos da Liz é uma tirinha mais poética e que eu trabalho a questão dos relacionamentos, da amizade, do respeito. Tem horas que a Liz queria se isolar. Porque ela tem uma consciência desse mundo que a gente está vivendo e um senso crítico, né? Então também, de certa forma, uma vez eu escutei que alguém falou assim, a Liz, quando crescer, vai ser uma ovelha negra. Eu achei interessante essa percepção. Pode ser. Aqui, e Escola, o Crime, tu falou que ambos aqui parece que se ligam inextricavelmente. Como é que é a parada da Escola do Crime, hein? Escola do Crime é uma tirinha que acontece em sala de aula, a partir de uma vivência minha como professora de artes aqui no Rio de Janeiro, e a violência estava muito grande. Eu resolvi fazer humor, e humor ácido, em relação a essa realidade. Humor negro, né? Pode ser. Em relação a essa realidade. As tirinhas acontecem em sala de aula, o professor é invisível, não aparece na tirinha para representar toda a invisibilidade do professor na sociedade atual. Às vezes o professor que tira uma licença médica para não ter que aturar um aluno que não tem base familiar, não tem respeito, não tem educação. E na tirinha os alunos chamam os professores ou de sofressor ou de sofressora. E eu costumo dizer que é um contraponto dos Amigos da Liz, porque no dia que a gente tiver toda a empatia, todo o respeito, toda a solidariedade que os Amigos da Liz têm, a gente vai ter uma sociedade mais equilibrada, né? Essa violência toda vai diminuir. Tá aqui, gente. A Liz, uma personagem afisionômica que um dia tornar-se-ia uma ovelha negra, e a Escola do Crime parece que são histórias que acabam muitas e muitas vezes se interpenetrando no imaginário do autor e também do leitor. Rose Araújo, muito obrigada. Obrigada, abraço e até a próxima. Valeu! Gente, olha que agradabilíssima surpresa estamos tendo aqui nesse evento, que está sendo uma verdadeira caixinha de surpresas. Eu estou me reencontrando com pessoas que eu vi em eventos literários anteriores, e uma delas é Severino Honorato, com quem eu conversei lá na nossa querida Book Fair Brasil, lá no Planetário da Gávea, aqui difundindo a literatura de cordel. Tudo bem? Beleza, Jessé, que maravilha. Obrigado pela sua presença. Eu quero dizer o seguinte, saúdo a todos os amigos que gostam dessa cultura, porque o cordel é verso, rima e história mais pura, por isso que tem o nome da nossa literatura. É isso, a beleza dessa Bahia, desse momento aqui na Ler, né, o Salão do Livro, aqui nós estamos no Armazém 5, né, no Pavilhão 5, nesse momento um baile charme acontecendo aqui e a gente declamando para várias famílias, crianças, lendo e comprando o nosso material. Muito obrigado pela sua presença, Jessé, pela deferência desse momento. Muito obrigado por tudo, meu filho. Só não vou rimar agora porque tadinha da minha cabecinha tá cansadinha. Valeu! Gente, em todos os eventos que eu participo, Book Fair Brasil, Bienal do Livro e qualquer evento literário que se tenha, esse evento que está acontecendo aqui, o evento Ler, aqui no Pier Mauá, sempre a gente encontra algum canto onde há o trabalho de biblioteca volante. Esse é o trabalho realizado aqui pelo SESC, o Serviço Social do Comércio. Quem foi que disse que o SESC está em vias de acabar? Quem foi que disse que o SESC desapareceu, se escafedeu?
Se enganou, meu filho. Se enganou redondamente. Até porque eles estão ativos e estão aparecendo em todos os lugares no estado, quer na região metropolitana, na capital, no interior, levando a literatura onde não há acesso a bibliotecas, onde não existem unidades do SESC. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, eles estão na Praça Seca, em Jacarepaguá. A pessoa se cadastra, pega até 3 livros aqui emprestados, fica 15 dias com ele, retorna ao local e pode renovar a cata dos livros ou então pedir outros aqui emprestados. Esse é o trabalho de incentivo à leitura, rodopiando o Rio de Janeiro inteiro, que muito bem faz o SESC, Serviço Social do Comércio. Olha que agradável surpresa a gente está encontrando aqui. Vocês com certeza não devem conhecê-lo. Ele começou a carreira dele semana passada. Tiago Lacerda, né? Tiago Lacerda, tudo bem, rapaz? Poxa, tu deu uma verdadeira aula aqui sobre William Shakespeare, meu filho. Pois é, falar de Shakespeare é sempre um prazer. Eu estou envolvido com a obra já há muitos anos, um trabalho de pesquisa que já envolve 3 espetáculos feitos, 2 ainda por fazer. E a plateia estava interessada, né? Tinha uma garotada, um pessoal que gosta de literatura, que gosta de teatro. Então é muito bom quando isso acontece. Alguma pretensão futura com relação a Shakespeare? Fora o teatro, pretende transpor alguma coisa para se fazer um Shakespeare à brasileira? Todo o plano desse trabalho de 10 anos é um pouco trazer as peças do Shakespeare para o ouvido da nossa plateia aqui no Brasil, né? De uma certa forma é fazer o Shakespeare como se ele tivesse escrito em português, como se fosse um autor brasileiro. E tem 2 projetos na gaveta, tem o Sonho de uma Noite de Verão na gaveta, tem o Otelo na gaveta. O Otelo é um projeto que começa por formato online, mas depois virou outra coisa. E a gente tinha um plano de estreia esse ano ainda, provavelmente vai ficar para o ano que vem. Os mais triviais, Hamlet, Romeu e Julieta, Macbeth. Pois é, o Hamlet eu já fiz, o Macbeth eu já fiz, Medida por Medida eu já fiz, o Romeu eu não fiz ainda, mas quem sabe um dia. Existem vários Romeus e Julietas, várias adaptações para o cinema, para o teatro. Poxa, é até uma ideia, uma pretensão da gente fazer alguma coisa brasileira, à la Nordeste e tal, ou então a italiana, né? Tu que é danado para fazer personagem italiano, meu filho. É, tem muitos personagens italianos, hein? Ah, tu fez também o Giuseppe Garibaldi, a sua companheira Giovanna Antonelli, lá na Casa das 7 Mulheres. Poxa, amo aquela série de paixão. Que bom, obrigado. Segunda vez que tu foi italiano na vida, vai ser italiano de novo em algum momento da vida? Ou vai assumir uma outra nacionalidade ou uma outra identidade regional? Acho que se eu fizer mais um italiano, eu preciso ganhar um passaporte italiano, né? Mas enfim, quem sabe? Pretensões futuras para, além dos espetáculos com Shakespeare? Você vai rodar algum filme? Tem alguma novela em mira? Tem uns filmes para estrear. Novela ainda não, por acaso não. Estou num hiato aí de algum trabalho para TV, mas cinema tá rolando, teatro tá rolando. Contrato com o Globo, né? Tem um contrato com a emissora ainda. Então daqui a pouquinho eu volto para TV, não é uma questão de tempo. Segurança Nacional, meu filho. Cara, não dá pra gente se lembrar de você fazendo cinema sem a gente se lembrar de como tu ficou conhecido, o Jeca Bauer. Ah, pois é. O presidente Milton Gonçalves, o Odorico Filho deputado, a Ângela Vieira, a senadora. É, você viu o filme, é isso aí. Poxa, foi divertido fazer aquele filme, né? Hoje ganhou um filme de status cult, né? Um filme que se tornou lembrado graças à popularização das redes sociais. Foi difícil fazer o filme, na verdade, muito mais do que divertido. Mas no final foi divertido também. Divertido porque, cara, o filme produziu memes memoráveis. Então, Tiago Lacerda, meu filho, muito obrigado por sua prestimosa participação aqui com a gente. Prazer, um abraço, até breve. Valeu! Bem, gente, com essa imagem aqui ao fundo, em que nós estamos vendo ao anoitecer a ponte Rio-Niterói, daqui do Pier Mauá, na Praça Mauá, na região central do Rio de Janeiro, é que nós encerraremos o nosso vídeo. Foi bom enquanto durou, valeu? O que passou, passou? Não faz mal, ficamos carentes, mas a gente tá legal de um evento como esse e outros tantos eventos da mesma natureza virão. Assim sendo, vamos ficando por aqui, prometendo voltar, se assim o nosso Deus quiser e, é claro, permitir com mais, em uma outra oportunidade. E lembre-se sempre, com Deus à frente, você é mais que vencedor. Fiquem todos com ele, portanto, e assim a gente se vê, como sempre, one more time.
See you later.